Pessoal, tu viu que o formulário deu uma crescida, né? Porque eu queria dar uma revisada, eu acho que faz tempo já que não revisa. A luz anda? Os raios de luz são independentes e os raios de luz também são reversíveis. São os três princípios da ótica geométrica. Os meios podem ser opacos, transparentes e translúcidos. Qual é a diferença entre opaco e transparente? Desculpa, transparente e translúcido, opaco, sabe? Qual é qual? Transparente, a luz passa organizadamente, ela sofre desvio, que é a refração, mas organizadamente. Translúcido, a luz passa, mas sofre difusão, que é o embaralhamento dos raios, cada raio vai para um lado. Show de bola? As fontes de luz, elas podem ser pontuais ou extensas. Se ela é pontual, ela gera região iluminada e sombra. Se ela é extensa, pode gerar penumbra. O que seria penumbra? Parabéns, uma região com menos luz que outra, com pouca luz, pode ser, show de bola. Depois nós vimos que as fontes de luz podem ser incandescentes e luminescentes. Qual é a diferença? Incandescente emite luz a alta temperatura, luminescente a baixa temperatura. Dentro da luminescente tinha fluorescente, fosforescente, quimioluminescente e bioluminescente. Diferença entre fluorescente e fosforescente, interruptor. Fosforescente acaba o estímulo, continua brilhando. Fluorescente tem que ter um estímulo para poder brilhar. Acaba o estímulo, acaba o brilho. Qual é o estímulo para brilhar? Isso, a corrente elétrica, que nós começaremos a estudar mais precisamente a partir de hoje na Física C. Depois ainda nós vimos que bioluminescente é uma forma de vida que emite luz. Vem na cabeça o vagalume, mas não se esqueçam de todos os animais das profundezas abissais. São milhares de espécies que emitem luz. Quimioluminescente, uma reação química que gera luz. O exemplo clássico é a pulseirinha da Rave. Mas não dá para dizer que no olho do vagalume não é uma reação química. Então o vagalume é bioluminescente porque ele é quimioluminescente, podemos dizer, sem problema nenhum. Depois nós começamos a estudar espelho plano. Alguém pode me dar algumas dicas sobre espelho plano? Tipo, características da imagem. Mesmo tamanho do objeto, parabéns. Vai estar a mesma distância, mas é do mesmo tamanho. Virtual, porque ela está atrás do espelho, é feita de prolongamento. Direita, eu estou de cabeça para cima quando eu me vejo no espelho plano. A revertida, reversa. Eu levanto a minha mão direita, a imagem levanta a mão esquerda dela. Tudo bem para vocês? Gostei de ver. Já que a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem, se eu mexo o espelho x metros, 2x, porque a minha distância até o espelho aumentou e a dela até o espelho também aumentou. Lembra disso? Se eu mexo o espelho x metros, a imagem mexe 2x metros. Se eu rotaciono o espelho de um ângulo alfa, os raios refletidos no espelho sofrerão uma rotação de 2 alfa. É isso aí, translação e rotação de espelho. E depois do espelho plano veio espelhos esféricos. Quais tipos? Côncavo, caveio e convexo. A superfície espelhada não está cavada. Para espelhos esféricos, o raio que chega paralelo, o raio que chega pelo fogo, atingiu o vértice. Mesmo ângulo, atingiu o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Com esses dados, tu consegue fazer os desenhos e descobrir as 5 possibilidades para o espelho côncavo e a única possibilidade para o espelho convexo. Espelho convexo. VMED, o que significa VMED? Virtual menor e direita. Show de bola. Quanta coisa, né, cara? Pô, foi muita coisa que a gente viu. Aí começamos a usar essas equações para espelhos esféricos. Aumento linear, aumento transversal, ampliação. A altura da imagem. A altura do objeto. Está para cima? Está de cabeça para baixo? Show! E isso, distância do objeto ao vértice. Resumidamente, posição do objeto. Posição da imagem. Distância focal, porque foco é aquele ponto ali. Distância focal é do foco ao vértice. São detalhezinhos que podem incomodar. Qual o espelho tem foco negativo? É porque o foco do espelho convexo está na região onde não tem luz, nas trevas. Aliás, P, e F são medidos na horizontal. Está do lado da luz? Está nas trevas? Bem fácil de lembrar para não ter que decorar a regra gigantesca de sinais. Aí começamos a estudar outro fenômeno. Saímos da reflexão e fomos para refração. Por isso que esse é o índice de refração absoluto. Menor índice de refração que existe. Um que é o do próprio vácuo. Mas como o do ar é muito próximo, aqui
ensino médio, a gente diz que o N do ar também é 1. Quanto maior a velocidade da luz no meio, menor o N, tanto que o menor N é o do vácuo, que é o cara que tem a maior velocidade de todas, um limite da natureza inviolável até então, aparentemente. Para estudar a lei da refração, nós vimos a primeira lei, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares, e a N de chegada, N de saída. Esses ângulos de entrada e saída são sempre medidos com a reta normal, aquela pontilhada que a gente faz perpendicular à superfície. Essa lei, qual é a lei? Snell-Descartes, ou no mínimo segunda lei da refração. Tem que conhecer ela, ou como segunda lei da refração, ou como Snell-Descartes. Se for com as duas eu fico todo bom. Isso aqui alguém lembra onde é que a gente usava? Profundidade aparente, posição aparente pode ser, não tem problema nenhum. O N-obs é do observador, o N-obj é onde está o objeto. Vale para estar dentro da água, fora da água, sem problema nenhum. Essa fórmula é segura, podemos usar sempre? Não. Ela só vale para ângulos pequenos, mas se tu for calcular no vestibular alguma coisa, pode usar ela de sossegado, tá, cara? Só vai se lembrar que ela é perigosa se te perguntarem. Ela vale para sempre? Opa, aí tu responde que não, caso contrário, calcula e deu. E aí começou na aula final a entrar numa parte nova, né, o tal dos prismas ópticos. Como é uma parte um pouco mais delicada, eu quero avançar com vocês aqui junto, ó. O prisma óptico, ele é volumétrico, ele continua para lá, mas eu não quero me preocupar com a profundidade dele, eu só quero analisar um raio de luz ou atravessando. E lá vem o raio de luz, que bonito. Aqui está a reta. Vamos supor que é ar e vidro. Quando a luz vai do ar para o vidro, já que a velocidade diminui, o ângulo diminui e se aproxima da normal. Karim. Não vai lá. Não. Certo? Galerinha, olha só. Ó. O negócio é o seguinte. Raio incidente na primeira face, tudo bem? Já que a velocidade diminuiu, o ângulo diminuiu. Raio incidente na segunda face. Vai do vidro para o ar, a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Eu sei que é um ângulo de incidência, eu sei. R'. Eu sei que é um ângulo de refração. I', para o bem. O ângulo mais importante, ângulo de refringência, o nome bonito dele, ou mais popularmente, ângulo de abertura. Beleza? Ocorre uma refração, ocorre outra refração, mas esse ângulo aqui não é 90 menos R, já que a reta normal faz 90 graus. Quem é esse ângulo? 90? Esse é 90 menos R, tu tem a obrigação de entender que esse é 90 menos R. Já que isso aqui é um triângulo, somando esse mais esse, e isso vai dar igual a 180, vai cortar 180 de um lado com o outro, menos passa mais, chega nessa fórmula aqui, que diz que o ângulo de refringência ou abertura é a soma dos ângulos que o raio de luz faz com as normais na parte interna do prisma. Ou seja, o ângulo de refração na primeira e o ângulo de incidência na segunda. Observe que tu não precisa te agarrar nessa fórmula, usar um pouco de bom senso aqui de triângulos talvez seja o suficiente para matar a questão. Bom, a luz sofre um desvio na primeira face, não é, galera? A gente chamava de delta 1. A luz sofre um desvio na segunda face, a gente chamava de delta 2. Se eu comparar o raio que chega com o raio que sai, tem um desvio total, que é o delta. Eu disse a vocês 20 graus e depois 30 graus. Ao todo 50 graus, quer dizer que esse desvio total é a soma desses desvios. Mas quem é esse desvio? É I menos R. Quem é esse desvio? É I. Aí eu peguei esses dois desvios, somei. E aí chegamos nessa equação. O
desvio total que o raio sofre ao atravessar o prisma óptico é o ângulo de incidência na primeira face mais o ângulo de refração na segunda, menos o ângulo de abertura. Mais uma vez, não é obrigatório usar essa forma, pode usar bons sensos geométricos para chegar a essa conclusão. Mas tem um caso especial. Tem um caso especial onde ocorre o desvio mínimo, né? Alguém lembra qual é a condição para o desvio mínimo ocorrer? O ângulo de chegada tem que ser igual ao ângulo de saída. Se esse ângulo é igual a esse, e a lei na entrada é igual à lei na saída, eu concluo que esse é igual a esse. Se na saída eles são iguais, é porque aqui eles também são iguais, né? Beleza? E aí, nesse caso, já que o I vai ficar igual ao I' e o R fica igual ao R', R mais R, 2R, I mais I, 2I, e já que o A é 2R, fica 2I menos 2R. É o caso de desvio mínimo. É a situação onde o raio vai sofrer o menor desvio. E nesse caso, o raio vai passar pelo prisma horizontalmente, vai formar um triângulo isósceles aqui, né? Claro que eu disse, ele pode quebrar o prisma para te sacanear. Mas olhou o raio passando bonitinho lá, retinho, se formou um triângulo isósceles, esse ângulo é igual a esse, com certeza é o caso de desvio mínimo. Fica à vontade, amigo. Só em prisma de reflexão total, a gente avança. Show de bola, uma mega revisão então. E nós finalizamos a aula passada com prismas de reflexão total, não é isso? Aliás, onde é que aparece prisma de reflexão total na nossa vida? Isso é uma bobagem, não precisa. Microscópio, binóculo, telescópio, qualquer instrumento óptico que tu precise fazer a luz desviar. E é de suma importância para a sociedade atual, porque sem esses avanços tecnológicos nós não teríamos chegado, né, em remédios, em uma série de avanços científicos, eletrônica, microeletrônica, que não teriam ocorrido sem a óptica. Então às vezes o cara olha, né, pô, óptica, que grande importância para a ciência. Mas os próprios avanços de computador estão ligados à óptica. Sem instrumentos ópticos adequados, não tem como o cara desenvolver eletrônica básica. Na verdade não é culpa dos caras, os caras estão asfaltando ali o lugar, né? E aí tem que passar esse rolo compressor maldito aí que faz esse barulho chato. Mas tudo bem, não há de ser nada. Não há de ser nada, é gostoso assim. Então olha só, prismas de reflexão total. A Ana falou que é sino da igreja. Sino da igreja. Pô, mas se o sino da igreja fosse assim, espantar os pés. Ó, duas maneiras de usar os prismas de reflexão total. O cara tá me provocando. Ó, Amit e Porro. Pode fazer as pensar assim, ó. Porro dá uma porrada no raio de luz e ele volta, ó. Dá uma olhada. Certo? Pau! Ele voltou. Agora olha só, o que está ocorrendo ali, galera? Reflexão total, e ali? Reflexão total, já que é 90 graus, quer dizer que é 45 e 45. Aqui 45, 45, 90 mais 90, 180. Então a luz do equipamento óptico estava indo numa direção bizarra, o equipamento ia ficar desconfortável de ser usado. Eu boto o prisma óptico, faço a luz ir na direção do olho do usuário, boto lá perto, indo na direção da ocular, e o equipamento vai ficar mais ergonômico, mais eficiente. Mas às vezes eu não preciso fazer uma guinada tão radical na luz, às vezes basta desviá-la 90 graus. Por que o raio não sofre desvio nessa primeira refração? Porque o ângulo de incidência é zero e o ângulo de refração será zero. Mas aqui nessa face ocorre reflexão total, por isso prismas de reflexão total. Mas para ocorrer esse fenômeno aqui deve ser 45 graus e 45 graus. Será que eu posso usar qualquer material para fazer esse prisma? Vocês concordam que se o prisma não for do material adequado, poderia ocorrer esse tipo de situação aqui, ó? Poderia, não poderia? Quando a luz foi do vidro para o ar, não aumentou a velocidade? E o ângulo com a normal não aumentou? Ó? Aqui está normal, ó, gente. Aumentou ou não aumentou? É possível essa situação? É. Me interessa essa situação para prisma de reflexão total? Não.
a lei Snell-Descartes daqui para cá. Observem, ó, é isso que está acontecendo com a luz, tá vendo? Chegada, saída. Qual é o ângulo de saída? Aplica ali a lei Snell-Descartes, vamos ver como é que fica. Vamos chamar prisma e ar, né? Pode ser? N do prisma vezes seno de chegada, que é 45 graus, é igual N do ar, que é a saída, seno de 90, que é o ângulo de saída. N do prisma, seno de 45. Raiz de 2 sobre 2, N do ar. 1, seno de 90. 1, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Racionalizando, raiz de 2 em cima e embaixo. 2 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2. Eu pergunto a vocês. Este prisma, para funcionar como prisma de reflexão total, basta que o N do prisma seja igual a raiz de 2? Não. Se for igual a raiz de 2, ocorre essa situação. Essa situação me interessa? Ou seja, já que eu quero que ocorra, na verdade, reflexão total, quer dizer que o ângulo limite tem que ser um pouquinho menor que 45. Aí o 45 passou do ângulo limite e ocorre reflexão. Então o N do prisma tem que ser um pouquinho zico de nada maior que raiz de 2. Se for uma vírgulazinha a mais que raiz de 2, um pouquinho de nada, já ocorre a mágica. E aí tu pode usar o teu prisma de reflexão total. Alguém lembra o valor da raiz de 2 aproximadamente? Isso, 1,4142. Ou seja, se o N do prisma for 1,42, está valendo. 1,42 está valendo. 1,41 fica uma porcaria, porque vai sair assim a luz. Menos que 1,41, a luz atravessa o prisma e aí não vai nos adiantar para essa situação. Aquele caso ali que é 45? Aqui? É, qual é o nome disso? Amit, prisma de Amit. Não, porque eu usei em reto assim. Ah, quando acontece isso, caso limite. Certo? É a situação de caso limite, é o limite entre refração e reflexão total. Aliás, alguém pode me lembrar quais são as duas condições para a ocorrência de reflexão total? São duas condições. Tem que passar do meio. Essa seria a segunda, mas primeira condição? Tem que ir de um meio de menor velocidade para o meio, ou seja, a luz tem que se afastar da normal. Essa é a primeira condição. Aí, de segunda condição, o ângulo de chegada tem que ser maior que o ângulo limite, aí fechou, ocorre a reflexão total. Sabe que aí eu falando isso, um aluno na outra turma enriqueceu a aula com a seguinte pergunta. Professor, o N da água é raiz de 2? É maior que raiz de 2? Porque para ocorrer arco-íris tem que ter reflexão total na gota d'água. Ele deve ter dado mais na apostila ou de outras aulas anteriores, ele tinha esse conteúdo. Aí eu fui raciocinar um pouco. E lembrei que o índice de refração da água, que a gente costumeiramente usa, é 4/3. E 4/3 é 1,33. Será que para ocorrer reflexão total o material sempre precisa ter um N maior que raiz de 2? Isso é para os prismas de reflexão usados dessa maneira. Tu concorda que eu posso botar um LED ali dentro e fazer o raio de luz atingir aqui com mais de 45 graus? E aí ocorrer reflexão total naquele prisma ali, que não é o prisma de reflexão total de Amit, e ocorrer reflexão total mesmo com ele que não seja raiz de 2. Tu vê, às vezes o cara tem uma aula que nos ilude, né? Que nos dá a ideia de que agora reflexão total só com N maior que raiz de 2. Não! Na gotícula da água, por exemplo, ocorre reflexão total dentro da gotícula enquanto ela cai, por isso que rola o arco-íris, nós já vamos entender um pouco melhor isso. E o índice de refração da água é 1,33 aproximadamente. Beleza? É porque o ângulo nem sempre é 45 graus. Para que ocorra reflexão total a partir de um ângulo de 45 graus, o N tem que ser maior que raiz de 2. O N deste objeto em relação ao ar, inclusive. Né? Se eu botar água aqui, por exemplo, já muda tudo. Eu precisaria ter um outro material. Certo? Concorda? Eu usei o N do ar aqui, né? Se fosse outro material, ia mudar a equação. Concorda comigo? Então, tu vê. O cara fez o cálculo do índice de refração para os prismas de reflexão total, mas não vai achar que agora tudo que tem que ter reflexão total tem que ter aquele índice. Até a fibra ótica, por exemplo, ela nem usa o ar, né? São dois meios transparentes, lembra? Um núcleo e a casquinha. E a reflexão total ocorria entre esses materiais. Então não quer dizer que na fibra ótica o índice de refração tenha que ser maior ou menor que raiz de 2. Não existe essa regra. Já
estou começando a falar de arco-íris, vamos começar a entender por que essa encrenca de arco-íris se forma. Esse espetáculo maravilhoso da natureza.